Seja bem-vindo a um podcast aqui do ILL. Estou com meu grande amigo co-host Rodolfo e o Juliano, aí CEO da Oh My Bread e mais outras empresas. E a gente vai entrar aí numa conversa sobre libertarianismo, liberalismo, literatura, empreendedorismo, enfim. Tem muitas coisas aí para a gente conversar com o Juliano. Então, Rodolfo aí pode se apresentar. Depois... Senhores ouvintes, telespectadores, meu nome é Rodolfo Meira, sou associado do ILL desde 2023 e estou como diretor de eventos e financeiro da atual gestão. Então estou bem animado aí com a conversa com o nosso palestrante hoje. Juliano, apresenta aí para nós, conta um pouco de onde é que veio, como é que foi a história aí, Juliano pequeno, né, novinho. Tá ótimo, maravilha. Obrigado, gente, pelo convite. E vamos lá, eu estava resumindo aqui em off para o pessoal a minha trajetória, né, desde a infância, que se relaciona ao que hoje me interessa, né, nesse tema todo da liberdade. E o que houve ao longo do colégio foi uma percepção, né, de que a educação que eu recebia na escola era diferente dos meus anseios, ou seja, eu detestava a escola e adorava o conhecimento, né? Eu não sabia nomear isso, né, dizer para mim mesmo o que acontecia, mas eu sentia que eu era apaixonado por livros desde novo, né? Gostava de descobrir a realidade, de fazer perguntas, mas não me conformava em memorizar coisas para responder a provas, né? Ou seja, aquilo não conectava uma coisa com outra, salvo breves lapsos, né? Em aulas de literatura, algum professor ou outro que conseguia trazer o conhecimento conteudista para alguma forma que fizesse a gente se fascinar com o conhecimento em si, né? Ou seja, sair da escola olhando para o mundo e, agora eu entendo melhor isso aqui. Ou seja, via de regra, isso não acontece na escola que a gente tem no modelo moderno de hoje, né? Então você tinha a sede do conhecimento, mas a metodologia não Exatamente. era aquela que você se adaptava melhor. Exatamente. Né? Eu me identifico muito com essa aí, perfeitamente. Não poderia explicar eu melhor. Sei. É algo muito moderno, né? Ou seja, a teoria libertária, né? Tem um livro do Rothbard que conta essa história, que é educação estatal e educação real, alguma coisa assim, né? Em que ele explica que o Estado prussiano, né, a partir de uma estratégia de formação de técnicos para a indústria nascente, né, da Revolução Industrial Alemã, ali do norte da... Então, assim, é toda uma estratégia consciente, porque o que a gente tinha até então eram as artes manuais e as artes liberais, o famoso quadrivium e o trivium e o quadrivium, né? Que você aprendia lógica, analítica, dialética, retórica, né? Ou seja, aprender os mecanismos do próprio discurso para você conseguir distinguir a aparência de verdade, né? Dentro da perspectiva aí da filosofia clássica. E eu entendo até que uma das passagens bíblicas mais difíceis de entender é dar a Deus que é de Deus e César que é de César. Hoje entendo muito bem dessa forma, né? Deus como um princípio de realidade, ou seja, um princípio de consciência de pleno uso daquilo que te foi dado, né? É muito interessante que no primeiro mandamento ali, eu falo de texto bíblico de forma filosófica, tá? Mas como eu li, como eu fiz uma trajetória na literatura clássica, eu li o Novo Testamento como um prolongamento da literatura grega, né? Como escrito em grego. E realmente nas cadeiras do helenismo você vai até Marco Aurélio ali, mas passa pelos evangelhos, né? A literatura do bizantina, etc. Então, quando se fala ali no primeiro mandamento, eu não conseguia conectar com o segundo. Porque é muito curioso que diz, né? Amar Deus com todo o seu coração, alma e entendimento. E aí botava semelhantemente, né, a amar o próximo como a si mesmo. Eu não conseguia ligar uma coisa à outra, né? E se você vai no termo grego, né, você tem cardia, psique e dianoia, né? Psique, dentro do pensamento antigo, você pegar em Platão, você tem a alma dividida em cardia, em coração, em intuição, né? E em dianoia, que é o pensamento lógico. Então, a partir de você tem a verdade autoevidente, né? Tem 2 diálogos de Platão que falam sobre o amor, é o Fedro e o Banquete. Ou seja, o amor é a sua capacidade de perceber uma verdade autoevidente, né? Tem um filme, Contato, não sei se vocês já viram, com a Jodie Foster, em que tem um padre e tem a cientista, né? E aí ela é toda cética em relação ao papo de Deus que ele tinha, e ela fala assim, mas não tem prova, né? Ela fala assim, você amava seu pai? Que ela perde o pai jovem e tal. Ela falava, amava, ela prove, né? Então ela fica quieta, ou seja,
a gente tem a capacidade da verdade autoevidente e tem uma capacidade da dianoia, que é estabelecer nexos entre causa e efeito na realidade, que é o pensamento raciocínio lógico, né? E aí eu passei a entender essa ideia de Deus do Velho Testamento como princípio de realidade. Ou seja, você pegar os 10 mandamentos, tirando guardar o sábado, você tem a metade é não agredir e a outra metade é não enganar, né? E o sábado é muito interessante porque é altamente pragmático. Você não descansa um dia, você pifa, né? Então não tem sociedade viável sem lazer, né? E a gente tem também, dentro da literatura clássica, aí puxando, né? É muito usado pelos libertários. Não sei se vale a pena falar agora, que eu estou falando demais. Sigo? Não, sim, a gente está aqui exatamente para falar demais. Então, existe geralmente o período, quando a gente volta para a antiguidade, aí eu penso aí, vamos pensar nos 3 grandes corpos de conhecimento da antiguidade. A gente tem os Vedas, incluindo os Vedas tradicionais, e o Mahabharata, onde tem o Bhagavad Gita, que é o grande livro aí do Vedanta, de estudos védicos e hindus, né? A grande obra, vamos dizer, o Velho Testamento dos hindus, né? Da Índia, são os Vedas, os 4 Vedas, e o Novo Testamento é o Bhagavad Gita. Já ouviram falar Bhagavad Gita? Não? Uhum. Conversa entre Arjuna e Krishna. Ele é muito comparado com os evangelhos, assim, na literatura acadêmica, porque tem muita similaridade, né? A mensagem, etc. Mas, basicamente, a gente tem esse corpo de conhecimento, a gente tem a obra platônica e aristotélica, né? E as tragédias gregas, ou seja, o que a gente chama de Grécia clássica, né? São 33 tragédias, 36 diálogos platônicos e não sei quantos, acho que 15 escritos aristotélicos, né? E nós temos a Bíblia, né? E esses livros, em todos esses livros você tem modelos, as obras elas abarcam, ou seja, não há muita diferença entre autoconhecimento individual e organização social. Então o Bhagavad Gita eu não vou citar aqui, mas é uma história que começa com uma grande guerra entre 2 povos ali, né? A partir da paz e da guerra, ou seja, o que gerou aquela guerra toda. A gente tem como marco principal na literatura clássica a República de Platão e as leis, os 2 últimos livros de Platão, que é a pergunta dali é o que é a justiça e o que é a organização social. E a gente tem na Bíblia o livro de Juízes, né? Que é a organização social mais descentralizada da literatura antiga, né? Ou seja, num período que todos tinham reinados, né? Você vê Israel sendo invadido sempre, né? Egito, Babilônia, Sumérios, persas, sempre impérios com rei. E o que se tem como orientação, né, para chegar na Terra Prometida é a divisão em 12 tribos e cada uma tem os seus juízes, né? E o livro de Juízes é um dos livros mais trágicos da história, ou seja, eu considero até nota de rodapé aí o capítulo 19 a cena mais horrível, assim, mais triste, mais violenta da história da literatura. Envolve uma mulher, é uma coisa muito violenta mesmo, quem puder ver. E essa cena é estratégica, que ela está no finalzinho do livro, e as 12 tribos de Israel já não estavam bem, né? Ou seja, a gente já tem uma novidade muito grande para quem vê esse capítulo da história do povo judeu de uma perspectiva comparativa com outras tentativas de ensaio civilizacional da antiguidade. E aí, depois do livro de Juízes, vem o livro de Samuel. Samuel foi um profeta que meio que era uma cola ideológica entre o... Não ideológica, né, mas de reputação entre as 12 tribos de Israel, que já não se entendiam muito bem. Ele era muito bem respeitado, porém ele fica velho, tem filhos corruptos, né? E aí, o povo, cada um dos representantes da tribo de Israel chega a Samuel velho e fala, exatamente assim, os seus filhos não são como você, né? Eles se desviam do caminho. Então nós queremos um rei como as outras nações, né? E aí você tem a diferença de um realismo para um nominalismo, né? Ou seja, se os filhos de um cara justo
são corruptos, eles são chamados de juízes, o que chamar alguém, que qualquer que seja, de rei vai fazer de diferença se o problema está na conduta e não no título, né? E aí é muito interessante, vocês leiam isso no primeiro livro de Samuel 8, né? Bem famoso, o 3:8, vocês conhecem 3:8, né? Ele cita esse tempo todo. Deus fala para Samuel, quando Samuel vai pedir autorização para isso, ele fala assim: dê a eles o que eles quiserem, porém eles não estão te dando costas a você, mas a mim. Quando ele fala que estão dando costas a mim, eles estão dando costas àquilo que orientava os juízes a resolver os casos particulares nas 12 tribos, que eram o princípio de convívio, a regra de ouro dos 10 mandamentos, que praticamente a regra de ouro está ali, né? Ou seja, não agressão e não engano. Então, eu fui entendendo isso depois naquilo que eu citei lá do Novo Testamento, de Anoia, de Psique e de Cardia, né? É de você entender o princípio, ou seja, o princípio da regra de ouro, ele vem embutido na racionalidade humana, as regras de convívio. Então, digamos, um Deus não sobrenatural, um Deus assim que se quer mono, né, e não poli, né, em termos de... o que você tem que idealizar é o cultivo dessas regras de convívio, né, e como fazer com que o mal não penetre digamos, nesses 10 princípios que vão pautar as regras de convívio entre as 12 tribos, no caso, né. E aí, ele na sequência, ele não deram a costa a você, mas a mim, ele vai narrando tudo que vai acontecer, né? E tudo é bom te cobrar impostos, escravizar teus filhos, tuas filhas, roubar tuas terras. É tudo que a gente vê ao longo da história inteira. Então, houve ali uma percepção, né, de que o problema está na centralização do poder e na monopolização do poder, cuja figura mais simbólica, pessoal, é o rei, né? Então, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus é assim: dar a Deus o que é de Deus é voltar aos princípios de realidade do convívio humano, é voltar a trabalhar em cima da regra de ouro, que é real, que são preceitos reais, que norteiam a ação humana, do que você entrar com uma figura nominal, que aí eu entendo melhor a idolatria que se fala, né? Ou seja, você está idolatrando algo que não representa o real. O real de realeza, né? Ou seja, realeza, a palavra real vem de realeza, está nos princípios que estão embutidos na própria psique humana, né? Então, aí eu consegui conectar, amar o próximo com si mesmo. Porque o que ele está falando, amar Deus com todo o seu, é amar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a regra de ouro. Então, aí eu entendi que similarmente, como se usa ali, né, quando se fala quais são os grandes mandamentos e tal, né? Então, isso tudo, assim, é muito interessante, que a gente vê muito, né? Ou seja, no melhor dos sentidos, o crescimento do cristianismo, né? Ou seja, não só do cristianismo, muito menos enquanto fé, e muito mais a gente vê em vários podcasts de negócios trazendo o pessoal de Bíblia para analisar racionalmente, até não, muito menos teologicamente do que racionalmente, um livro que tem muita matéria de autoconhecimento mesmo, né? Ou seja, de análise psicológica do ser humano, né? É muito interessante que a palavra grega para alma seja psique, né? Que é a psicologia humana. Então, assim, é essa navegação que eu fui fazendo, ou seja, como eu uni esse meu mestrado, doutorado em literatura, depois fui estudar política internacional, né? E aí foi apresentado o liberalismo e o libertarianismo, aí eu já entendi, já ficou uma coisa muito convincente para mim, mas ainda faltava um pouquinho, e essas coisas foram se ligando dessa forma, né? E quando eu fui caindo as fichas e via que os antigos já tinham caído todas essas fichas, né? Foi melhor ainda, assim, porque é como se a verdade tivesse espalhada e a vida é meio que um jogo de juntar peças, né? Se as respostas estão todas aí, a gente vai juntando um puzzle, né? E a gente vive uma era, cara, que, assim, pela primeira vez a gente tem o que a gente pode chamar de humanidade, né? Porque humanidade é comunicação entre seres humanos, né? A gente pode chamar, se a gente tivesse povos ainda totalmente desconexos, a gente pode chamar de humanidade só conceitualmente, mas em termos vivos, né, a humanidade e a gente nunca teve, né? Ou seja, o trabalho da obstrução sempre foi muito forte, né? Porque vamos pegar a morte de Sócrates, né? Sócrates foi acusado, assim, da coisa mais cretina, que é de inventar novos deuses, né? Desde quando uma Atenas já muito, digamos, cosmopolita vai executar
um cara de 70 anos por inventar novas ideias. Não existia, ninguém era morto por isso. Ou seja, ele estava conectando pessoas a si próprias, né? Ou seja, criando um pensamento crítico muito forte para mostrar que a política da época dele era demagoga, né? Então, o que a gente vê hoje, ou seja, Sócrates, Jesus, vamos botar próprio Dante, vários que foram ou mortos ou exilados por causa de blasfemas, ou seja, blasfêmias sejam teológicas, sejam relativas ao poder constituído, de uma forma que ele se expressasse, né? Então, enfim, a gente vive, né, um acesso muito, muito direto, inédito, né, à informação. Eu acho que esses temas, eles vêm como que naturalmente, sabe? Porque eles sempre são coibidos. A gente não tinha isso na escola, né, cara? A gente chega a ver o liberalismo, que já é todo falho, a gente já vê como negativo. Muito menos libertarianismo, que não é nem uma teoria. Ele é um convite à limpeza de conceitos, né? O único trabalho do libertarianismo é desfazer mentiras. A verdade dele só surge a partir de contestações de como se diz, o contrário do silogismo é uma falácia lógica, né? Tem um nome para isso. É um sofisma, né? Então, é um trabalho muito mais de você desfazer. O estoicismo também, ele se constrói a partir de... Hoje a gente fala muito de crenças limitantes, né, na psicologia. Então, você tem uma crença de que se você... Eu me lembro disso, eu tive culpas assim, que eu levei ao longo da vida, e a culpa ela te dá até um pouco de nobreza, né? Pô, se eu sentir culpado, eu sei que eu agi errado, e você vai carregando aquilo não faz sentido nenhum, né? Porque te drena uma energia constantemente, né? É um elemento de memória que consome o seu emocional, o seu cerebral. Então você vai desfazendo, né? Crenças limitantes. Eu acho que tem essas filosofias que são muito mais um esvaziamento do que você trazer conteúdo novo, né? Para finalizar, né, é muito interessante que a palavra grega verdade se chama aletheia. Lete é esquecimento e há uma partícula de negação, é desesquecimento. Ou seja, é essa ideia lá do Deus racional, né? Ou seja, a gente já vem com um aparato para deduzir a verdade, né? Ela não é algo que você constrói. O que você constrói são signos diferentes para nomeá-la, né? Mas o significado ele é sempre o mesmo. A gente ele só é imanente. Descobre ela. A gente só descobre. Porque ela já é verdade, não precisa ser criada. Exatamente. É que nem a matemática, por exemplo. Exatamente. Ninguém criou a matemática, eles descobriram que dava para fazer ali alguns movimentos. Então, por esse podcast, é isso. Achei sensacional a conversa aqui. Juliana aí trouxe várias coisas que com certeza, tenho certeza, todo mundo que está assistindo não sabia. Com certeza. E acho que foi maravilhoso assim conseguir juntar todo o estudo antigo até com a teologia e com o libertarianismo, porque eu também vejo muito dessa forma de que é algo natural, né? Se é natural para o ser humano, não precisa ser forçado, né? A própria ética a gente entende, não posso pegar aqui a xícara dele, é dele, então não vou roubar. Mas quando a gente vê o Estado, ele faz tudo ao contrário de tudo que a gente faz na nossa vida e a gente acha que é normal. Então, acho que tendo toda essa bagagem aí de várias frentes diferentes para atacar o mesmo assunto, acho que ajuda a dar um contexto muito bom assim para o libertarianismo. E também eu acho importante a gente ressaltar que, pensando há 15 anos atrás, quando que a gente estaria falando sobre isso num podcast? Nossa. 3 pessoas com um pensamento aí mais focado em liberdade, o próprio Instituto também tem esse viés, então eu particularmente fico bastante satisfeito da gente estar avançando. Eu vejo isso como um avanço, você citou diversos exemplos, nós temos hoje, por exemplo, o próprio Milley, que é um case, que a gente vai ter o resultado daqui a um tempo, mas vejo com bastante alegria ter um exemplo como o Juliano, nós aqui, todos aqui, focados e em direção a uma sociedade um pouco mais livre. Maravilha, gente. Obrigadão. Muito obrigado aí pela participação. Foi excelente. Obrigado a vocês.